Graça e paz, queridos e queridas. É um enorme privilégio estar aqui. É uma honra estar aqui com os irmãos, com as irmãs. Tem coisa mais gostosa que servir ao nosso Deus no reino dele? Que privilégio nosso. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao querido líder regional. Se tem alguém que é meu chefe, é aquele ali, viu? Um homem que eu louvo a Deus por ele, pela esposa, pelo trabalho lindo que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro com o Celebrando a Recuperação. Depois eu agradeço a querida Jacineia e esse grupo lindo dessa igreja querida. Como a mão de Deus tem estado com os irmãos e com as irmãs, hein? Que lindo ver a boa mão de Deus na vida dos irmãos e das irmãs. E cada vez que eu venho para o Rio, eu quero lembrá-los que vocês moram em uma das cidades mais lindas do mundo. Como Deus tem sido bom com os cariocas. Como Deus tem sido bom, queridos, chegando de avião e já vendo Cristo com as mãos abertas. É muito simbólico, é muito lindo, e vendo já o mar. Durante muito tempo, quando não tinha a palavra de Deus escrita, enquanto não tinha a palavra de Deus escrita, o que atestava que tinha um Deus era a natureza. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento diz das obras de suas mãos. Salmo 19, e depois ele fala, a primeira parte é sobre esse mundo. Quando não tinha a palavra de Deus, o que atestava que tinha um Deus era os céus, as estrelas, os mares, as árvores, o nosso planeta. E aí, se tem um povo que é lembrado que existe um Deus, é vocês. Porque vocês olham para essa natureza, para essa beleza todos os dias. E a minha oração é que você nunca se esqueça que existe um bom Deus que cuida do Rio de Janeiro. O nosso estado é conhecido mundialmente. Não é lindo isso, queridos? Vamos agradecer a Deus por nos ter dado um lugar tão lindo. E olha, eu sou paulista, hein? Tá vendo? Paulista falar que carioca é lindo e que o Rio de Janeiro é lindo é de Deus. É de Deus. Vamos agradecer a Deus com uma salva de palmas. Vamos agradecer a Deus. Que a gente nunca se esqueça. Que nós nunca nos esqueçamos que esse Deus Criador é o Deus que diz que somos amados e amadas. Eu quero me apresentar. Eu sou uma filha amada de Deus. Nesse ciclo, eu estou trabalhando questões organizacionais. Estou também trabalhando com uma fala. Eu quero que ela seja mais verdadeira. Quero falar a verdade. Meu nome é Roseni. Também queria que vocês soubessem que eu, o Bruce e a Ashley, eu queria apresentar, Ashley, do you mind just standing up for a minute with Bruce? Minha amiguinha querida, chamada Ashley, esse é o Bruce. Os pais dela estão chegando para conhecer esse lugar lindo, queria que vocês orassem para que chegassem bem, e o Bruce é um presente de Deus na minha vida, que tem abrilhantado o meu caminhar. E o tema sobre o qual nós vamos falar hoje tem a ver com a questão do orgulho. Mas para chegar na questão do orgulho, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, é que durante muito tempo, a igreja separou a vida emocional da vida espiritual. Durante muito tempo, nós achamos que a vida espiritual era uma coisa e a vida emocional era outra. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nunca falou isso. Quando a cura para nosso espírito vem, também vem a cura para nossa alma. E quem Deus permitiu trazer esta verdade de volta foi o Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação está trazendo de volta o Evangelho de Cristo, que é para o homem todo, para o corpo, para a alma e para o espírito. Não tem uma vida espiritual saudável se o corpo e as emoções estão doentes. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, logo em seguida,
naquelas próximas semanas, por volta de 5, 6, 7, 8 mil pessoas se converteram. Num dia foram 5, no outro dia foram mais 3, e não tinha pastores formados em nenhuma faculdade teológica, e não tinha nenhuma igreja. Eles se reuniam em pequenos grupos. Na minha opinião, ali já era o celebrando. Eles reuniam em pequenos grupos, eles cantavam, eles falavam de Jesus, eles liam as Escrituras, e eu tenho certeza que eles falavam sobre eles mesmos. Falavam das suas dores, falavam das suas dificuldades. Ali era o evangelho para o homem todo. Eles andavam muito, então mexiam com o corpo. Eles comiam direitinho. Não tinha ainda McDonald's, não tinha Jack in the Box, nem Kentucky Fried Chicken. Não tinha comida. Então, eles comiam o pão integral, o arroz integral. Eles se alimentavam bem. Eles andavam bastante. Não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha carro. E eles falavam das suas questões. Aí, queridos e queridas, as coisas foram mudando. Constantino foi aquele que fez o primeiro templo. Ele fez uma igreja, as pessoas irem. Ali, mais adiante, nós formamos os nossos teólogos, os nossos seminários, e não tem nada de errado com isso. Por falar nisto, o templo que Deus deu para os irmãos é lindo. É lindo. Louvado seja o Senhor pelos pastores dessa igreja, pela liderança dessa igreja. Aí, veja só, se tinha um lugar que nós não falávamos como nós realmente estávamos, era a igreja. Olha que roubo! Que roubo! Construímos igrejas bonitas, formamos os nossos pastores, nós elitizamos o evangelho. E se tinha um lugar que eu não podia falar das minhas áreas de cooperação, era a igreja. Mas isto acabou em nome de Jesus. Isto acabou. Eu tenho um lugar em que eu posso falar, sou uma filha amada de Deus, e posso dar nome à área que o Senhor está trabalhando na minha vida. Porque isso se chama o processo da santificação. Eu aceito o Senhor e a minha vida é transformada. Mas há situações da minha infância que precisam ser atualizadas, que precisam ser faladas. Há lugares escuros. Há lugares escuros na nossa alma, que quando eu falo, eu trago a luz. E quando a luz do Senhor Jesus Cristo vem, onde a verdade, há liberdade. Conhecereis a verdade vos... E a verdade é algo que traz a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos meus pequenos grupos, nos grupos de apoio, no grupo de passo, eu falo a verdade. E sabe, queridos, o que é lindo é que o nosso Deus, Ele ama processos. Consegue perceber? Ele podia ter criado os céus e a terra em um dia só, mas Ele resolveu fazer em 7. Ele podia fazer tudo de uma vez só. Nosso amado Deus ama processos. Ele ama quando eu confesso uma área, aí no outro ciclo eu já percebo que tem outra área para eu trabalhar. Eu vou trabalhando e o alvo é um dia, quando eu olhar no espelho, eu vou ver Jesus Cristo do outro lado. O alvo é cada vez mais Cristo ser formado. A beleza de Jesus, que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo, que a verdade, que a graça, que a misericórdia do Senhor vai sendo falada. Vai sendo falada. E isto é feito através da confissão. Isso é feito através da confissão. Então, primeira parte do nosso estudo de hoje, da nossa reflexão de hoje, é que o Evangelho de Cristo, ele mexe com a vida física, emocional, e aí o resultado é a vida espiritual. Não existe espiritualidade sem ter uma vida emocional sendo tratada pela pessoa de Jesus Cristo através do outro. Isto não acontece num lugar sozinho. Deus escolheu fazer com que nós precisamos do outro. Não é de um jeito codependente. Deus escolheu. A palavra de Deus diz: não é bom que o homem esteja só, e nós pensamos que é casamento. Não é casamento.
Se você é casado e você não está só, glória a Deus. Porque tem muitas pessoas casadas e só. É partilhar da minha vida, ter pessoas com quem falar. E o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu isso. Então, nesse processo de parecer mais com Jesus, nesse processo de ter as minhas áreas sendo formadas, eu gostaria de usar a pessoa de Jesus Cristo para falar conosco. O primeiro ponto, para que eu tenha uma vida equilibrada, eu preciso de algo muito básico. Eu preciso saber quem eu sou. O texto que eu usei para a nossa meditação de hoje está em Romanos, capítulo 12. Vamos ler juntos Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12. Ele está no finzinho. Paulo, ele costuma escrever as cartas, as coisas teológicas, logo na primeira parte, e na última parte ele fala das coisas básicas, do dia a dia. E ele fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Não tenha um conceito de vocês mais elevado, mas tenha um conceito equilibrado, de acordo com o que Deus lhes concedeu. Aí, quando nós vemos uma pessoa que tem o nariz empinado, que olha de cima para baixo, que anda com o peito desse jeito, nós já olhamos e falamos assim: ih, que cara orgulhoso, que mulher orgulhosa, não é isto? Já olha assim e chegando, nem escuta muitas pessoas e não cumprimenta as pessoas. Isso para nós é claramente uma pessoa orgulhosa, não é? Uma pessoa que tem um conceito mais elevado de si mesmo. Agora, quando nós vemos uma pessoa meio cabisbaixa, que não fala alto, uma pessoa muito tímida, uma pessoa que tem dificuldade em se colocar, a gente fala: ai, tadinho, está lidando com autoestima. Esse último pode ser tão orgulhoso quanto o primeiro. Porque o primeiro está falando: Deus me fez muito bom. Estou com uma cor certa, estou com o status certo, dirijo o carro certo, tenho a profissão certa, tenho a cutis certa, tenho a cor dos olhos certas. O segundo fala assim: Deus me fez muito inferior. Tenho uma cor errada, não consigo trabalho, então eu sou muito inferior. Conseguem perceber que este que fala assim, de um jeito inferior, ele também tem um orgulho que eu chamo orgulho ao contrário? Esse se acha demais e esse se acha de menos. Ambos estão dizendo que Deus não os fez do jeito certo. O orgulho é algo perigosíssimo. Nós não podemos julgar uma pessoa por ele se sentir franzino, por ele achar que ele não tem capacidade. Porque a palavra de Deus diz que, independente da minha cor, independente do meu status socioeconômico, Ele me fez um filho, uma filha amada. Não importa meu temperamento, não importa o que eu dirijo, não importa o meu status socioeconômico nem marital. Se eu sou viúva, se eu sou divorciada, se eu sou solteira, eu sou uma filha amada de Deus. Queridos, quando eu entendo essa verdade,
O ponto básico para lidar com orgulho é saber quem eu sou. E a palavra de Deus diz que eu sou uma filha amada de Deus. A palavra de Deus diz que você é um filho amado de Deus. Isso é uma coisa que é tão difícil de entender. Não tem nada que você possa fazer, que eu possa fazer, para que Deus me ame mais ou menos. Essa verdade é tão difícil entrar na nossa cabeça. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. O amor de Deus não muda. Deus é imutável. Ele não vai de acordo com o vento. Ele é amor. A palavra de Deus diz que Jesus, que Deus, não é que Ele tem amor, Ele é amor. Queridos e queridas, dá para entender a revolução que isto faria se nós entendêssemos que não tem como Deus me amar mais. Não tem como Deus me amar menos, porque Ele é rocha eterna. Sim, a Roseni, então ela é líder de celebrando, então ela não sei o que, então ela é muito amada. Aí, fulano, porque não está nem nos celebrando, nem está lidando com suas questões, não é menos amado. Percebeu a mentira de Satanás? Não tem como ninguém ser mais ou menos amado. O que tem é o seguinte: quando eu me implico com as minhas áreas de operação, a minha vida é mais boinha, a minha vida é mais levinha. Quando eu entendo que fazer as coisas certas tem um benefício para a minha vida emocional e espiritual, é uma bênção para mim, mas não muda o amor de Deus. Não muda o amor de Deus. Deus te ama, ponto final. Deus nos ama, ponto final. Quando essa convicção vai ficando mais firme, porque veja, queridos, nós falamos, sou uma filha amada de Deus, e isso não significa que nós já temos toda essa dimensão desse amor dentro de nós, introjetada em nós. É aos pouquinhos. Lembra que eu falei do processo? Deus ama processos. Não é que alguém coloca a mão na nossa cabeça e nós já entendemos que somos filhos. Não, é processual. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez eu vou tendo a convicção que eu sou essa filha amada de Deus. E aí eu ando com leveza. Aquele que anda com o nariz empinado, aquele que anda olhando de cima para baixo, Deus vai trabalhando na área desse orgulho. Esse orgulho que eu chamo de orgulho positivo, que ele acha que ele é, e nós vemos. E aquele que anda cabisbaixo, aquele que anda sem saber muito bem, dizendo é que eu não consigo, que também é orgulhoso. Não é porque ele não gosta de entrar na disputa, porque ele tem medo de perder, então ele nem vai. Sabe aquela pessoa, irmão, pode ajudar com tal coisa? Ah, não consigo, não posso. Porque ele tem tanto medo de não dar certo que ele nem começa. É puro orgulho. Fala, Deus? Entende como o negócio é complicado? Que ser orgulhoso também é andar na penumbra. Porque o Senhor diz que você é filho e filha amada. Agora, querido e querida, existem dons. Por exemplo, no meu caso, eu não sou boa com números. Se me dá para cuidar do livro caixa do celebrando, eu afundo celebrando. Qualquer pessoa que me der número, eu não sei lidar com número. Não é o meu dom. Agora, durante algum tempo eu tive que fazer algumas coisas na parte financeira. Porque não significa que não é meu dom que eu não vou fazer, certo? Só não é o meu dom. Eu trabalho muito mais para conseguir lidar com números. Mas se for necessário, eu faço. Com muito trabalho, mas eu faço. Entende a diferença? Agora, quando me dão o privilégio de falar com um grupo, esse é o meu dom. E, querido, qual é o teu dom? Querida, qual é um negócio que você faz bem? Não tem que ter vergonha de falar. Não tem coisa pior do que você ver alguém tocando, né? Um tecladista maravilhoso, e faz aquele negócio bonito, e fala assim, que bênção. Ah, para a glória de Deus. É claro que é para a glória de Deus, mas você é bom nisso. Entende? Agradece. Obrigada, porque foi Deus que te deu. Entende essa falsa modéstia como é ruim? Você cozinha aquele prato lindo. O teu dom é receber pessoas. O teu dom é ser anfitrião. E alguém te abraça e fala assim, que prato delicioso. Recebe, irmã.
Se você é o churrasqueiro e fez bem, recebe, irmão. Não tem nada de orgulho em reconhecer o dom que Deus nos deu. Amém? Você foi, escolheu aquela roupa maravilhosa para festa especial. E alguém fala, você está linda. Agradece, irmã. Não fala que comprou. Um lugar que vende barato, coisas baratas aqui, como chama? Ah, comprei no brechó. Ninguém perguntou onde você comprou. Só falou que está bonito. Só falou que... Recebe, irmão. Consegue perceber como essa questão de orgulho, ela é complicada? Ela é complicada. Porque quando você recebe um elogio, está indo para a honra e glória do Senhor. Então, é tão importante quando eu sei quem eu sou, quando eu sei qual é o meu dom, quando eu sei que eu faço bem. Agora, sabe algumas características de uma pessoa humilde? Eu pensei em algumas. A primeira característica que eu vejo de uma pessoa que é humilde, para ser humilde, eu tenho que saber quem eu sou. Ô glória! Para ser humilde, eu tenho que saber quem eu sou, que eu sou uma filha de Deus, eu tenho que saber dos meus dons, eu tenho que saber das minhas áreas a trabalhar. A pessoa que não sabe quem é, ela é covarde. Entende? Covardia é diferente de humildade. Para ser humilde, eu tenho que entender que eu sou uma filha amada de Deus. Para ser humilde, eu tenho que entender que eu tenho valor, porque Cristo morreu na cruz para me salvar. Entende? Eu não sou qualquer um, eu sou uma filha do Altíssimo. Você, querido, você não é qualquer um, você é um filho do Altíssimo, por quem Deus mandou o Filho para morrer por você. Não é precioso isto? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi humilde, mas Ele sabia quem Ele é. Para ser humilde, nós precisamos saber quem nós somos. Para sermos humildes, nós temos que entender que somos filhos do Deus eterno, por quem Cristo morreu. E é interessante que na vida de Jesus, pelo fato de ser humilde, eu queria partilhar com vocês 4 coisas que uma pessoa humilde faz. Tá bom? Primeiro, para ser humilde, eu preciso saber quem eu sou. Eu tenho que falar assim, Senhor, obrigada por esse sapato. Obrigada, é bonito. Né? Não custou tão caro, mas ninguém perguntou o preço, mas obrigada por ele. Senhor, obrigada pelo meu cabelo. Obrigada. Obrigada, obrigada pelos meus grisalhos. Obrigada, Senhor. Entende, querido e querida? Para ser humilde, eu tenho que entrar em contato com as coisas boas que eu tenho. Nós confundimos humildade com fraqueza. Ser fraco é uma coisa diferente. Ser humilde é uma pessoa que sabe quem é. E eu queria então participar com vocês quais são as características de uma pessoa humilde. Primeiro, para ser humilde tem que saber que é um filho amado de Deus. Para ser humilde nós precisamos saber da nossa identidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ficou 12 anos, Ele nasceu no lugar, Jesus nasceu num lugar simples. Jesus Cristo nasceu num lugar simples. Jesus Cristo não nasceu. Jesus Cristo cresceu num lugar simples. Nasceu em Belém da Judéia, que era um lugar desenvolvido de fato. Tinha um recenseamento e Maria acabou dando luz em Belém da Judéia, que é a parte sul de Israel. Era um lugar desenvolvido. Mas ele cresceu num lugar chamado Nazaré, um lugar simples. Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Falava-se, né? Num lugar simples. Mas ele sabia quem ele era. Aos 12 anos, ele vai para Jerusalém, primeira festa. Jesus Cristo falava, entendia pelo menos 3 idiomas. Ele falava aramaico, que era a língua do dia a dia. Ele falava grego, que era como se fosse um inglês para a vida comercial. Ele tinha que saber grego. E ele também entendia latim. Entendia latim, na verdade 4, porque ele lia as escrituras em hebraico. Jesus Cristo era um homem dotado de inteligência, ele estudava, ele era um homem estudioso. Aí, aos 2 anos ele aparece ali, e aí ele só aparece de novo aos 30 anos. Aos 30 anos,
nosso Deus aparece em forma corpórea e fala: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus é anunciado como um filho amado. Lucas 3:20. Aí Jesus Cristo vai para o deserto. E estando no deserto para ser tentado, a primeira área que Satanás o tenta é na identidade. Não é isto? Se você é o filho de Deus, porque está com fome. Está com fome, cuide de você mesmo. Eu nunca entendi muito bem porque que Jesus Cristo não quis transformar a pedra em pão. Ele transformou água em vinho. Ele transformou tantas coisas, curou. Por que Jesus não ouviu ao que Satanás falou? Sabe por quê? O que Satanás estava falando é: se você é filho de Deus, o que você está fazendo com fome? Cuida de você mesmo. Esse Deus deve ter esquecido de você. Igualzinho ele faz com a gente hoje. Se você é filho de Deus, por que está lidando com esse pecado ainda? Se você é filho de Deus, por que não recebeu a promoção? Se você é filho de Deus, por que está morando na Baixada Fluminense? Acertei? Se você é filho de Deus, por que está solteira ainda? Lembra dessa? Essa é típica de Satanás. Ele ama essa. Por que está fazendo solteira? Os varões escolhem as outras e você não é escolhida. Sai capeta. Se você é filho de Deus, por que não recebeu cargo na igreja? Não é o que ele faz hoje em dia, queridos e queridas? Ele continua lidando com essa questão da identidade. Se você é filho de Deus, por que você não recebeu a promoção? Por que ficou viúva? Por que o filho morreu na pandemia? Ele continua lidando com a mesma área. Satanás não é criativo. Ele continua com a mesma questão. Primeira coisa para uma pessoa ser humilde, ela e ele precisa ver que é um filho amado de Deus. É a mesma coisa. Sim, não recebi a promoção, mas continuo sendo filho amado de Deus. Sim, continuo solteira, mas continuo sendo filha de Deus. Sim, continuo morando numa periferia igual Jesus até, porque Jesus morou na periferia, mas sou um filho e uma filha amada de Deus. Amém? Queridos e queridas, para ser humilde eu preciso saber quem eu sou. Eu sou uma filha amada de Deus. Jesus Cristo, logo nos últimos anos de vida dele, perante Pilatos, ele foi cuspido, ele foi machucado, ele levou tantas bordoadas, e ele chega na frente de Pilatos, e Pilatos fala: você é filho de Deus? Você de fato é o Messias? E ele fica quieto, ele não responde. Aí Pilatos pergunta de novo: mas você é o filho de Deus? E ele, ensanguentado, acabado, quietinho, não responde. Pilatos fica bravo e fala assim: você sabe com quem você está falando? Eu tenho o poder de colocar você na cruz ou de não. Jesus levanta o rosto, isso é tão lindo, ensanguentado, fala: você não tem nenhum poder a não ser o poder que meu Pai te deu. Ele sabia que ele era ou não. Sabia, queridos. A Bíblia fala que a vida não foi tirada dele, ele deu a vida. Para ser humilde, eu preciso saber quem eu sou. Humildade não é igual fraqueza. Para ser humilde, tem que ser forte. Eu preciso saber. Falei de 4, não foi? A primeira, então, a identidade. A segunda área, para que eu seja humilde, eu preciso dar a liberdade de escolha para o outro. Eu não posso controlar. Quanto mais humilde eu sou, mais eu permito que o outro vote em que ele bem entende. Que ele use a máscara se ele bem entende. Glória a Deus. Quanto mais humilde eu sou, menos controle eu tenho. Eu convido aquele querido para vir para o celebrando, aquele meu filho, aquele meu marido, mas se ele não vem, eu continuo com o joelho no chão, mas falo menos. Não fico insistindo e controlando. Jesus, o Salvador do mundo, era um homem leve. Jesus era um homem que falava: quem tem ouvidos para ouvir? Você consegue ver Jesus em um dos evangelhos correndo atrás de alguém?
Gente, o Salvador do mundo, nós não vemos ele correndo atrás de ninguém nos 4 evangelhos. Olha que lindo. Para eu ser humilde, eu preciso entender que Deus é Deus. Agora, joelho no chão, eu oro. Jesus Cristo, Filho de Deus, gastou muito tempo orando, mas ele não controlava. Jesus Cristo não controlava. Eu queria dar um exemplo. Eu já dei esse exemplo algumas vezes e eu queria dar de novo. Judas. Não fica mal para o Salvador do mundo ter alguém da equipe dele que se suicida? Já pensaram nisto? O Celebrando começou em Saddleback, na igreja do Rick Warren, e o filho dele cometeu suicídio. E foi um escândalo. As más línguas falaram, mas olha, o Celebrando na igreja dele, o filho dele se suicida? O filho dele suicida? E eu vi muito burburinho. E eu fiquei pensando sobre Jesus de Nazaré. Como ele sabia quem ele era, ele deu a escolha para Judas até o último momento. E eu fiquei pensando, mas como é que... Gente, Jesus foi o Salvador do mundo, não conseguiu salvar alguém da equipe dele. E Jesus Cristo sabia tanto quem ele era, que ele permitiu que Judas tomasse a decisão que ele tomou. Querido e querida, ser celebrante é orar a Deus e entregar o outro para Deus. Você, querida, você, querido, que tem um filho que é dependente químico, entregue-o a Deus e viva. E viva. E viva. Coloca limites na sua casa. Deus tem uma vida para você que independe da salvação do seu filho. Você ora, entendeu? Você ora, mas você vive a vida abundante que ele tem. Você, esposa, cujo esposo não está caminhando no Evangelho, você ora por ele, mas você vive a vida abundante. Você pode ter uma vida abundante, independente dele estar caminhando, no Celebrando ou não. Glória a Deus. A vida abundante. Para eu saber quem eu sou, eu preciso orar pelo outro sem controlar. Perfeito? Primeiro, saber quem eu sou, minha identidade. Segundo, para eu ter uma vida humilde, eu preciso entender que eu oro, eu falo, mas eu não fico falando. Jesus, o Salvador do mundo, falou: quem tem ouvidos para ouvir, e não correu atrás de ninguém. Terceiro, para eu saber quem eu sou, para eu lidar com a questão da humildade, eu preciso ter interdependência. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele chamou 12, ele também enviou 70, tinha 70, dentre os 70 tinha os 12 apóstolos, aí tinha os 12 apóstolos, dentre os 12 tinham os 3, Pedro, Tiago e João, e dentre os 3 tinha um amigão dele, que era João. Consegue ver isso? Jesus Cristo não era um ermitão. Jesus Cristo, ele tinha amizades, ele tinha relacionamentos. Para uma vida emocional saudável, para que eu lide com a questão da humildade, eu preciso ser vista aos olhos de uma outra pessoa. E não é codependência. 70, os 12, Pedro, Tiago e João. Jesus Cristo, ele conseguiu ser vulnerável. Ele pediu ajuda. Olha, minha alma está doendo. Vão comigo até o jardim. Ora comigo. Para eu ser humilde, eu preciso ter amigos e amigas, queridos. Não existe vida emocional ou vida cristã se eu não tenho pessoas perto de mim. Pessoas que eu posso abrir o meu coração. Não é todo mundo. Não é todo mundo, todos nós temos, as meninas têm as madrinhas, os meninos têm os padrinhos, temos nossos grupos de apoio, nossos grupos de passos, mas nós precisamos um grupo mais íntimo, que são esses. Queridos, entende como o negócio da humildade, ele é bem mais profundo do que se imagina?
Muito bem, então falei sobre a identidade. Para eu ser humilde, eu preciso saber quem eu sou. Falei da decisão, da liberdade de escolha que eu preciso dar para o outro, para eu, de fato, lidar com a minha questão, com a questão que tem a ver com o meu orgulho. E eu falei agora da interdependência. E eu queria falar da última. Para eu ser humilde, eu preciso aprender vulnerabilidade. Eu preciso chorar quando eu preciso chorar. Uma das regras do Celebrando é que nós não damos lencinho para as pessoas. Quando elas estão chorando, nós permitimos que elas chorem. Chorar é algo muito saudável. Chorar as nossas dores faz parte de uma saúde emocional. Eu fui ensinada que crente não chora. Crente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu fui ensinada que chorar é para gente fraco. Aí eu fui aprendendo dentro do Celebrando, queridos e queridas, que quem chora é muito abençoado. Bem-aventurados que choram, porque serão... Ser vulnerável, poder chorar quando a gente precisa chorar. Poder falar. Eu estava numa reunião, antes de vir para cá, na quarta-feira, os pais da Ashley iam chegar na quarta, e nós íamos juntos viajar. Nós tínhamos as passagens compradas para vir hoje para o Rio de Janeiro. Os pais dela, ela, eu e o Bruce. E ontem à noite, nós descobrimos que eles não conseguiram. O voo não aconteceu. Era para ir de manhã, não deu. Ia para ter à tarde, não deu. À noite, não deu. Iam chegar somente hoje à noite. E a Ashley falou: eu estou muito triste. E ela chorou. E nós estávamos numa reunião de um Celebrando. Ela falou: Zeni, eu estou tão triste. Eu preciso chorar. Eu falei: minha irmã, chore. Se eu fosse você, eu chorava também. Conhecer o Rio de Janeiro com seus pais, os pais não estando aqui. Chorar é um presente. E ela estava junto com o celebrante, então ela podia chorar. Chorar é algo saudável. Chorar é algo saudável. E talvez eles venham, então, hoje à noite de ônibus. Então a gente vai chorar de alegria quando eles chegarem amanhã, pela graça de Deus, se for essa vontade de Deus. Então, queridos e queridas, chorar é para gente grande, porque todos nós passamos por lutos. Existe um luto saudável, que é o choro, né? Que a gente chora e depois a gente para de chorar também. Não é que a gente fica chorando o resto da vida naquela situação, né? Tem um momento em que nós paramos de chorar, mas o choro é algo saudável. Para eu lidar, queridos e queridas, para eu lidar com as questões do orgulho, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso dar liberdade de escolha para o outro. Eu preciso saber essa interdependência. E dá tempo de falar mais um, né? Eu quero escolher aqui. Para eu saber quem eu sou, eu preciso aprender a receber. Doar é algo muito legal. Doar uma cesta básica. Doar o meu tempo. Doar é uma coisa que nos faz bem. É bem-aventurado, né? Agora, queridos e queridas, receber é só para gente grande. Só recebe quem é humilde. Nós que estamos lidando com a codependência, nós queremos doar, e nós doamos a cesta básica. Agora, receber cesta básica é só para gente grande. Receber afeto é para gente grande. Só recebe quem é humilde. Porque o orgulhoso, ele doa. Ele doa. E eu queria terminar com um testemunho. Eu, desde a infância, sou de igreja, aceitei o Senhor Jesus Cristo com cerca de 7 aninhos de idade. E já com 8, 9, com 11 anos era professora dos juniores. E assim continuou. Eu pulei os adolescentes que eu cuidava dos juniores. Aí ganhei uma bolsa de estudos, fiz
educação cristã na escola, recebi uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos, fiquei lá um tempão, cuidando, sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. Aí, eu fiquei muito doente. Eu peguei um câncer, e esse câncer, Deus usou para que eu fosse trabalhada para a honra e glória dele, porque foi a primeira vez que eu precisei receber. Até então eu cuidava, eu doava, e eu achava que quanto mais eu fizesse, mais o Senhor ia me amar. Existia uma mentira dessa na minha cabeça: trabalha para o Senhor, trabalha para o Senhor. Quando eu fiquei com essa doença, a cirurgia foram cerca de 13 horas, partes preciosas do meu corpo foram tiradas. E aí, isso foi em 2005. A cirurgia foi feita e eu parecia uma árvore de Natal. Tinha tubo em tudo quanto era lugar. E aí, o pessoal da igreja, eles foram cuidar de mim. Eu era divorciada na época, meus pais tinham falecido, eu sou filha única. Então era eu sozinha naquela casa. E o pessoal da igreja terminava o culto, eles iam na minha casa, eu jogava a chave, eles traziam uma pizza, e eles subiam, e eles contavam para mim como que foi o culto. E depois eles desciam, lavavam uma louça, deixavam a chave para a moça que ia cuidar da minha casa entrar no outro dia. Uma moça chamada Sumaia, uma médica querida, ela ficava comigo. E ela falava: Roseni, eu tenho que ficar aqui no seu quarto, na sua cama, porque eu dei plantão ontem. Se eu ficar lá no quarto de visita e você precisar de mim, você vai morrer, porque eu vou morrer lá de sono. E eu olhava aquela mulher do meu lado, cuidando de mim, me ajudando a ir no toalete. Queridos, o câncer me salvou. Foi através dessa doença que eu aprendi a receber. Pessoas que precisam de pessoas são as pessoas mais abençoadas que existem. Nós, codependentes, gostamos de ajudar, de fazer. Aquiete-se e aprenda a receber. Só é humilde quem sabe quem é, e só recebe quem sabe quem é. Porque a pessoa que tem que doar o tempo e correr, ela ainda não aprendeu humildade, porque só é humilde quem sabe receber. Só é humilde quem é vulnerável. Celebrando a Recuperação está em cerca de, há um tempo atrás, agora tem mais, em cerca de 80 países, 26 idiomas, 35 mil igrejas, traduzido em 26 idiomas. E eu creio que está nesse lugar porque é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que ensina humildade. É o Evangelho que ensina vulnerabilidade. É o Evangelho que ensina que para eu ser, eu preciso do outro. E eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber os meus dons. Que a graça de Deus conforte os nossos corações. Nos ensine de fato a ser humilde. Nos ensine de fato a andar com o coração aberto, andar com alegria, andar com a graça que vem de Deus. Que Ele permita que o nosso celebrando aqui no Rio de Janeiro continue explodindo, continue crescendo. Que essa igreja seja muito abençoada, que essa igreja continue abençoando muitas vidas. Só é humilde quem sabe quem é. E só sabe quem é aquele que confessa, que dá nome às suas áreas de operação. E que a graça do Pai continue abençoando vocês a receberem pessoas como tem nos recebido, cuidando de nós. E que a graça dele alcance cada um dos seus corações para a honra e glória dele. Muito obrigada. Vamos dar um pouquinho de posição, vamos ficar em pé e vamos agradecer ao nosso Deus, pedindo que Ele continue nos ensinando o processo da humildade. Humildade é um processo, viu? Ninguém se torna humilde. Nós nos tornamos humilde conforme nós vamos entendendo a nossa identidade, conforme a gente vai permitindo abrir os nossos corações e conforme nós recebemos. Vamos orar. Pai amado, obrigada por essa noite especial. Obrigada pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigada pelo privilégio de estarmos juntas.
continue abrindo o nosso coração à humildade. Continue abrindo o nosso coração à humildade, Senhor. Nos permita sermos filhos, entendermos-nos como filhos e filhas amadas, para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?